padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, na alegria de celebrarmos essa semana como a Semana do Bom Pastor, ao proclamar a palavra, congregados ao redor da amada Mãe Maria, para nos tocar e nos convencer da nossa consciência vocacional e da resposta que somos chamados a dar. Cristo, Bom Pastor, é nosso modelo. A Ele seguimos autenticamente na medida em que o imitamos e somos identificados por gestos e palavras com Ele, por todos os que convivem conosco e a quem servimos. Aponta-nos fortemente esse horizonte na sua exortação aos pagãos, Clemente de Alexandria, quando diz: para mostrar aos homens a grandeza da salvação, o Verbo revelou-lhes toda a verdade, a fim de que, convertendo-se, eles obtenham a salvação ou, desobedecendo, se tornem passíveis de julgamento. Tal é a pregação da justiça, boa nova para os que lhe obedecem, julgamento para os que a recusam. A trombeta de Cristo é o Evangelho. Ele a faz tocar e nós ouvimos. Empunhamos as armas da paz, vestindo a couraça da justiça, tomando o escudo da fé, impondo o capacete da salvação e afiando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. É assim que o apóstolo nos prepara para essa batalha pacífica, entregando-nos armas que nos tornam invulneráveis. Assim equipados, irmãos e irmãs, preparemo-nos para combater contra o maligno. Apaguemos seus dardos incendiários com a lâmina úmida de nossas espadas umedecidas pelo próprio Verbo, Cristo. Respondamos a seus benefícios com ações de graças. Honremos a Deus por seu Verbo divino. Pois, segundo o profeta, enquanto tu falas, ele dirá: eis-me aqui. Ó santo e bem-aventurado poder de um Deus que se faz nosso companheiro de caminhada. Portanto, é mais valioso e preferível tornar-se ao mesmo tempo servo e imitador do melhor dos seres, que é Cristo. De fato, só poderemos imitar a Deus se o servirmos santamente, e só o serviremos e honraremos imitando. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amado e amada de Deus, o nosso pastoreio só é verdadeiro e autêntico no serviço. Por isso o Senhor, depois de lavar os pés dos discípulos, lhes disse: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Exatamente para nos ajudar a não conceber a nossa vida como o lugar que ocupamos, o poder que exercemos ou o título do qual usufruímos. O Senhor nos recomenda: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Seremos felizes se formos servidores. Por isso a nossa igreja há de ser uma igreja de vocacionados e vocacionadas. Você e eu, cada um de nós, respondendo, servindo em tudo o que pudermos fazer. Ele nos conhece, conhece aqueles que Ele escolheu. Mas é preciso também ter cuidado com aquilo que de fato nos pode ser puxado pela força do maligno, quando Ele mesmo diz: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. O Senhor estava falando da traição de Judas, naturalmente, que perdeu esse sentido do serviço que nos cura e é remédio para nos manter no caminho da fidelidade. Ele disse isso a fim de que, quando acontecesse o que aconteceu,
possamos nele depositar toda a nossa confiança e nele acreditar. Porque ele nos diz: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Traçado está o nosso compromisso mais importante e maior, como focaliza nos seus tratados sobre o Evangelho de São João Santo Agostinho. O Senhor afirma que dá um novo mandamento a seus discípulos, que se amem mutuamente. Por isso, o lava-pés é o serviço que demonstra a verdade do amor. Deste mandamento, eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Mas este mandamento já não estava escrito na antiga lei de Deus, onde se lê: amarás o teu próximo como a ti mesmo, lembra Santo Agostinho, referindo-se ao livro do Levítico, no capítulo 19. Por que então o Senhor chama novo o que é evidentemente tão antigo? Será um novo mandamento pelo fato de nos revestir do homem novo depois de nos ter despojado do velho? Na verdade, ele renova o homem que o ouve, ou melhor, que lhe obedece. Não se trata, porém, de um amor puramente humano, mas daquele que o Senhor quis distinguir ao dizer: como eu vos amei. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a graça de amar uns aos outros como ele nos amou. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira